É visto como um dos maiores divulgadores da música portuguesa. A rádio surgiu como consequência desta paixão pela música. Foi na Rádio Mais, na Amadora, que entrou para o mundo das rádios pirata. Passou pela Rádio Energia, do grupo da TSF, e seguiu para a Antena 3, onde se mantém até hoje. Está no ar com o programa Portugália, de segunda à quinta-feira, entre as 22 e as 23. Para trás ficam programas que marcaram pela divulgação da música lusófona, como Johnny Guitar, 100% e música variada. O convidado do nosso programa de hoje é Henrique Amaro. Henrique, seja muito bem-vindo ao da Joana. Obrigado. Nunca te tinhas imaginado a fazer rádio como profissão. Foste tu que encontraste a rádio ou foi a rádio que te encontrou a ti? Uma pergunta difícil logo no início. Foi mesmo o destino, acho que foi a rádio que me encontrou a mim. Eu nunca andei à procura. A rádio sempre esteve muito presente na minha casa, sempre fez parte do meu entretenimento, sempre me fez companhia, mas eu nunca me imaginei a trabalhar na rádio. Sempre imaginei como é que as pessoas da rádio viviam. Isso para mim não era um enigma, mas era uma coisa misteriosa. Mas nunca fui atrás desse sonho. Acho que foi o sonho, foi essa a realidade. Foi a rádio que foi ter comigo e não eu que fui ter com a rádio. O teu pai tinha imensos rádios espalhados pela casa. Sim, sempre fez parte. Eu acho que não há uma parte da nossa casa, da casa dele ainda hoje e da minha casa, que não tenha um rádio. Sempre nos fez muita companhia. E se imaginarmos a cozinha, que é o ponto da casa onde muitas vezes, onde mais tempo estamos, às vezes damos pouca importância a isso, mas hoje quer dizer, ao quarto de cada um, onde isso também acontece. Mas na cozinha existia sempre isso. E as minhas memórias que eu tenho de rádio é de chegar da escola e estar o meu pai e a minha mãe, ou só o meu pai, ou só a minha mãe, e estar um rádio a tocar a onda média da rádio comercial. Pessoas como me habitam assim, os ouvidos, desde essa altura, o Rui Castelar, os Parodiantes de Lisboa. Portanto, eu acho que ainda tive sorte de poder conviver com essa memória de uma rádio muito tradicional, de uma rádio antiga, de uma rádio clássica. Eu acho que isso me moldou, de algum modo, a minha presença na rádio hoje. Lembras-te de alguma música dessa altura? Não, por exemplo, posso lembrar de uma música que estava presente quando o telefone toca, por exemplo, Os Dois Amores do Marco Paulo, era uma música muito pedida pelos ouvintes da rádio. Eu acho que possivelmente essa, neste exercício rápido de memória, é capaz de ser a mais relevante. Os teus pais nunca imaginaram que virias a ser radialista? Não, os meus pais acho que imaginavam para mim um futuro, calculo eu, como eu espero que os meus filhos o tenham, de felicidade e de compromisso com aquilo que estão a fazer. E foi interessante reparar que, do mesmo modo que não o imaginaram, também nunca puseram qualquer tipo de barreira. Porque se pensarmos em relação ao sonho que um pai possa ter, ou que os pais possam ter em relação à vida dos filhos, a ideia de ser locutor de rádio não faz parte dessa hipótese. Portanto, existem muitas outras. E eu tentei outras também. Não tentei, preparei-me para ter outras, ou para ter outra. Mas foi a rádio, como falámos há pouco, foi a rádio que me veio buscar. Tu tens o curso de professor do ensino básico. Nunca chegaste a exercer. Porquê? Porque a rádio já estava intrometida na minha vida. Portanto, eu entro para a Escola Superior de Educação João de Deus em 89, 90, não me lembro, e já estava na rádio. Portanto, já tinha feito a Rádio Mais, como falaste no início, já tinha feito também um período de experiência profissional que foi para mim muito, muito, muito importante. Eu estive na TSF com o Vítor Marçal e onde vi, se calhar, os maiores heróis da minha vida profissional, alguns deles ainda no ativo, a funcionar. O Fernando Alves, por exemplo, que é um dos maiores, o Fernando Correia, o David Borges, o Manuel Acácio, o Carlos Vaz Marques. Portanto, todas essas pessoas, eu era um catraio e estava a vê-los. Alguns também eram catrais, nem todos, mas eu estava a vê-los no terreno. Portanto, estava a vê-los em ação. Tive a sorte de, embora não tivesse frequentado
como vocês, uma escola superior de comunicação social. A minha escola foi essa, a escola de os ver no corredor. Portanto, isso foi muito importante. E depois daí chegar à Rádio Energia. Portanto, quando a Rádio Energia começa, estou eu a meio do curso. E depois havia um compromisso comigo e também com os meus pais, não é? De acabar um curso. Agora já comecei, não vou deixar a meio, vou levar até ao fim e vou oferecer isso como recompensa também para os meus pais, e acho que foi isso que fez com que eu não fosse mais cedo para a rádio e com que não exercesse o curso de professor de ensino básico. Qual é que foi o principal ensinamento que esse estágio na TSF te deu e que ainda hoje aplicas na tua profissão diariamente? Creio que o compromisso com a profissão. Eu não acredito nessa... Não é não acreditar, acho um exagero, essa coisa meio muito utilizada, esse lugar comum do bichinho da rádio. O bichinho da rádio não é o quê? É a paixão e o compromisso que as pessoas têm com a sua profissão. Seja a rádio, seja a jardinagem, seja outra profissão qualquer. O que eu aprendi ali era muito o compromisso que as pessoas, a dádiva e a entrega que as pessoas tinham para com aquilo com que acreditavam. E depois cumpriam, de um ponto de vista extremamente ético e rigoroso, uma espécie de um código de exatidão, de precisão. Atenção que a TSF, na altura, enquanto eu lidava com música, eles lidavam com coisas, diria, ou com motivos, ou com assuntos muito mais precisos. Ali falava-se de jornalismo, eu estava a falar de uma coisa completamente diferente. A música era secundária, como ainda hoje é na TSF. Ali não, ali o que eu sentia muito era a precisão que aquelas pessoas tinham em saber a exatidão e a precisão daquilo que estavam a comunicar com as pessoas. Portanto, isso para mim foi num determinado tipo de ponto de vista na minha profissão, foi muito interessante reparar nesse rigor que aquelas pessoas tinham naquilo que estavam a dizer. Henrique, eu peço sempre aos meus convidados para trazerem um objeto que associa à passagem deles pela rádio. O que é que tu trouxeste? Eu trouxe o mais vulgar de todos. Até podia trazer o mais romântico de todos, possivelmente, e como já falámos, a ideia da música é importante para mim, se calhar até foi a música e outras pessoas que me trouxeram para a rádio, mas trouxe os meus auscultadores. Porquê? Porque eu acho que os auscultadores, se calhar é o último momento. O microfone é realmente uma coisa preciosa e muito indicada por todos, não é? Mas os auscultadores é uma espécie de um conforto. É um conforto que tu tens antes, ao mesmo tempo que estás a chegar a outras pessoas. E há um desafio muito grande em todos os locutores de rádio, que é o conforto da sua voz. As pessoas têm que se sentir confortáveis, do mesmo modo que um jornalista tem que se sentir confortável com a sua escrita, em ser exato com as palavras que utiliza, com a pontuação, com as metáforas, etc. Na rádio também isso tem que existir, e até do ponto de vista de conforto perante a tua voz. Uma coisa que acontece em muitas pessoas é ouvirem a sua voz e dizer assim: isto sou eu, eu não quero ouvir, desliga. E uns auscultadores dão-te esse conforto, oferecem-te esse conforto. Se tiveres uns bons auscultadores, a tua voz vai-te sair confortável, suave, perante aquilo que tu estás a dizer. Eu, desde muito cedo, que tive, diria quase dependência e respeito pelos meus microfones, pelos meus auscultadores. E estes são os auscultadores que me ofereceram há 20 anos atrás. Olha, foi durante a Expo 98. E nunca mais me desfiz deles. Hoje não são estes que eu utilizo, é o mesmo modelo, tudo igual. Estes estão em casa, estão guardados. Mas ainda são funcionais? São funcionais, estão a funcionar. Já tiveram aqui algumas remodelações e guardo-os com muita estima. Portanto, este é possivelmente, tirando a música, tirando as capas dos discos, enfim, o ambiente de estúdio, este era o objeto que eu mais gosto e era o mais prático também para colocar em cima de uma mesa. Tu não te consideras jornalista de música porque dizes que és um simples divulgador musical e que não tens de criticar ou opinar aquilo que se passa no meio. Ao tu escolheres divulgar certos discos ou certas bandas em detrimento de outras,
não está já a atribuir um valor ou a achar que uns são melhor do que os outros? Mas não estou a ser jornalista. O jornalista, se calhar foram coisas que eu aprendi na TSF. O jornalista tem que falar do que gosta e do que não gosta. O divulgador não. O divulgador não tem que divulgar o que não gosta. Quer divulgar ou deve divulgar o que acha relevante, com tudo o subjetivo que isso possa ter. O jornalismo não. O jornalismo tem que ser algo disponível para tudo aquilo que aconteça. Seja o que é realmente relevante, seja o que é completamente irrelevante. Ou de um artista que tenha a sua história e o seu interesse e que faz um disco mau. O divulgador não. Pode excluir esse disco mau da sua divulgação. Portanto, acho que o trabalho de um jornalista é um trabalho bem mais... é complementar, mas acho que é bem mais exigente do que é o de um divulgador. Então tu no Portugal és um divulgador? Sou apenas um divulgador. Aliás, eu acho que se me perguntares qual é a tua profissão, o que eu gosto de fazer é dar a conhecer. Seja na rádio, seja em tudo aquilo que eu faço. Eu gosto de dar a conhecer. Até mesmo pessoas. Eu gosto de juntar pessoas. Às vezes, quando conheço um determinado grupo, gosto de juntar com outro. Eu gosto muito de agregar pessoas. Pessoas que conheço e que julgo que possam ter afinidade umas com as outras e possa resultar daí essa junção entre eles, possa resultar daí algo interessante, seja acima de tudo, do ponto de vista artístico ou mesmo pessoal. Então, para ti, de alguma forma, o jornalismo condiciona? Não condiciona. É transformador, mas existe uma obrigação, diria, não só ética, mas profissional, que eu não a tenho. Além de não ter preparação académica para a exercer, obriga-me a determinado tipo de cuidados, de precisão, que eu, como divulgador, não tenho que ter. Posso-me guiar apenas pelo meu gosto pessoal, pela informação que tenho e não estou subjugado a outro tipo de código que não aquele que fui aprendendo. Muito obrigada, Henrique, por ter aceitado o meu convite. Tenho a entregar-lhe uma recordação da passagem do Henrique aqui pelo programa. Uau! Faça assim. Onde é que foram? Quem é que fez? É a Saint-Marie, ela é uma ilustradora que tem a amabilidade de fazer para todos os convidados uma ilustração. Bem, eu já tive mais cabelo do que tenho hoje, mas também já estive assim e qualquer dia regresso. Fica prometido, qualquer dia a minha máquina zero. Muito obrigado. Ouve as entrevistas completas no Mixcloud do Uda Joana em mixcloud.com/udajoana. Visita também a nossa página no Facebook em facebook.com/udajoanapodcast.